Sabia que a reforma tributária ela pode aumentar os impostos do seu escritório de advocacia, mesmo você estando dentro do Simples Nacional? Pois é, muita gente acha que o Simples Nacional vai estar isento a essa reforma tributária, o que é um engano. Eu me chamo Wagner Souza, sou contador e perito judicial e eu vou te mostrar em poucos minutos o que na prática vai acontecer aí com o seu escritório de advocacia. E para eu e você criarmos aí uma afinidade e confiança, se inscreva aqui no canal. Hoje os escritórios de advocacia que estão enquadrados dentro do Simples Nacional estão lá no anexo 4º, onde começa com uma alíquota de 4,5% e dentro desses 4,5% já estão inclusos imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS e o ISS. Lembre-se, PIS, COFINS e ISS. E com a reforma tributária será criado então IBS e CBS, que vão ali substituir então ISS, PIS e COFINS, aqueles mesmos que estão dentro do Simples Nacional. E para quem está dentro deste Simples Nacional, existirão então duas maneiras de se recolher IBS e CBS, uma por dentro da sistemática do Simples Nacional e uma outra que será por fora. Então você teria ali duas guias a recolher, uma do próprio Simples e a outra de IBS e CBS recolhido por fora do Simples Nacional. Não se preocupe, eu vou te explicar o impacto disso aí para você no seu dia a dia. E esse tipo de recolhimento tem relação com o crédito que a sua empresa vai transferir ao seu cliente. Se caso você optar aí por recolher IBS e CBS por dentro da sistemática do Simples Nacional, é provável que você vai transferir um crédito menor para o seu cliente. Enquanto se você recolher IBS e CBS por fora da sistemática do Simples Nacional, o crédito vai ser superior àquele apurado dentro do Simples Nacional. E aí que começa o impacto da reforma para aqueles que estão dentro do Simples Nacional. E os escritórios de advocacia que estão no meio da cadeia econômica, ou seja, aqueles que prestam serviços para outras empresas, tendem aí a sofrer um pouco mais com esta nova sistemática. E eu vou te dar aí então um exemplo. Mas antes desse exemplo, se você estiver gostando desse conteúdo, deixa o seu like aqui nesse vídeo, vai me mostrar que eu estou no caminho certo. A primeira simulação é como o Simples Nacional é hoje. Vamos imaginar que você teve um faturamento de R$50 mil no mês e R$600 mil de receita bruta acumulada. Você estaria pagando 8,13% de Simples Nacional, que daria 4.065. Dentro desse 4.065, a gente tem todos esses tributos aqui: imposto de renda, contribuição social, COFINS, PIS e ISS, tá? Com a reforma, vai ter CBS e IBS que vão ali substituir, então, esses tributos, tá? Dentro do anexo do Simples Nacional, nós temos várias faixas onde a gente tem aqui, então, os percentuais, perfeito? Então, cada percentual é equivalente ali a um tributo. Então, por exemplo, dentro dos 4.065, você tem 802 de COFINS, que vai passar a ser CBS, R$173 de PIS, que vai passar a ser também CBS, e 1.626 de ISS. Então, você teria 2.601,60 a transferir para o seu cliente. Isso aqui que seria o crédito do imposto, caso você optasse por fazer o recolhimento de IBS e CBS por dentro do Simples Nacional. Ou seja, não seria 4.065 mais esses 2.601, mas sim apenas os 4.065. É dessa maneira atualmente. E vale lembrar que isso daqui é só um exemplo para você compreender. E já nesse cenário, é um cenário hipotético, caso você faça ali o pagamento de CBS e IBS por fora da sistemática do Simples. Vale ressaltar que eu não considerei nenhum crédito de entrada, tá? É importante frisar isso porque fazendo o recolhimento por fora, a gente pode tomar créditos de algumas despesas e custos elegíveis ao crédito, tá? Então ficaria da mesma maneira, a gente projetou a 25% e a 28% porque ainda a gente não tem ali as alíquotas definidas. Vale lembrar também que para a advocacia a gente vai ter redução de 30% da alíquota padrão, perfeito?
Então, no mesmo cenário, 50 mil não mudaria nada, até aqui a questão da alíquota efetiva de 8,13%. Mesma coisa do Simples Nacional, perceba, 4.065. Só que nesse cenário a gente tem que deduzir, certo? Já que você vai fazer o pagamento por fora, a gente deduz ISS, PIS e COFINS, onde então a gente sairia ali, numa guia de Simples Nacional a recolher, de 1.463,40. Porém, quando a gente vai fazer o cálculo de CBS e IBS a recolher por fora do Simples Nacional, a gente já cai em um outro cenário, que seria esse. Então, 50 mil reais, perceba que eu não coloquei crédito de entrada, que vai poder ter sobre algumas despesas e custos que serão elegíveis, lembrando que a folha de pagamento ficou de fora, e aqui então já a alíquota efetiva já reduzido lá dos 30%. Então você teria 17,50%, que daria IBS e CBS a recolher de 8.750. O que a gente tem que fazer nesse cenário? Somar os dois. 8.750 da IBS e CBS recolhida por fora, mais a sua guia do Simples Nacional, que totalizaria então 10.213,40. E qual que seria o crédito que você passaria para o seu cliente? Justamente esse, 8.750. Então você percebe que você transfere um crédito maior, na ordem de 8.750, em relação, se caso você recolhesse por dentro do Simples, né? Só que em contrapartida você também teria um aumento expressivo aí de carga tributária. Você sairia de 4.065 para fazer de recolhimento 10.213,40. Volto a dizer, lembrando que eu não considerei nenhuma despesa e nenhum custo elegível para a tomada de crédito. Visto o exemplo, o que isso daí significa na prática para você? Que a partir da reforma tributária, você vai precisar analisar se o Simples de fato vai compensar para a sua empresa ou não. Você também vai precisar aí rever a sua precificação, o seu planejamento tributário e o seu planejamento estratégico como um todo. E frisando o planejamento tributário, ele passa a ser obrigatório para o seu escritório se manter competitivo. Afinal, o Simples Nacional não vai ser tão simples assim como você pôde ver. E se você quiser entender melhor um pouco sobre a reforma tributária, eu fiz um curso dos impactos da reforma tributária para o setor da advocacia e o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Se você quiser entender mais sobre os impactos que terão dentro do seu escritório de advocacia, os meus contatos estão na descrição desse vídeo. Venha falar comigo para a gente fazer um diagnóstico quanto antes para você começar a se preparar para essas mudanças que começam em 2026. Até o próximo conteúdo e sucesso em suas escolhas!